Olá, meus amigos amados. Que Deus esteja com cada um de vocês, os lembrando que sim, a vida é bela. É tema de filme, pode ser, mas a vida nos dá ali a oportunidade de nos melhorarmos um pouquinho a cada dia. O amanhecer, o abrir os olhos, é uma dádiva dos altos, uma dádiva de Deus. Que saibamos aproveitá-la. E vamos hoje aproveitá-la continuando o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, decodificado por Allan Kardec. Nós estamos no capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos. Vimos já a graça que é podermos perdoar, que o perdão liberta e que não podemos ficar algemados àqueles com os quais temos uma desavença, seja encarnado, seja desencarnado, não é? Então, vamos lá? Nós estamos lendo o item reconciliar com seus adversários. Lembro-me que no último estudo nós vimos que por vezes ficamos ali remoendo aquelas dificuldades que tivemos com os adversários, e isso é como se colocássemos em nós e neles algemas, às quais ficamos presos, não só com os encarnados. Lembro que dei o exemplo de quantas e quantas vezes ficamos sem falar com alguma pessoa, meses, anos, por vezes uma vida toda, e carregamos isso para o além-túmulo, né? E aí, continuamos do lado de lá com aqueles amiguinhos iguais e continuamos sendo os obsessores de quem ficou encarnado. Ou, se estamos encarnados e estávamos assim, provocando essa situação, temos lá um inimigo do lado de lá e que para ele será muito mais fácil nos atingir, pois estamos presos na carne enquanto encarnados. E que por vezes, se não conseguem nos atingir, vão atingir, sabe quem? As pessoas as quais mais amamos, porque aí é uma forma de poder me atingir. Eu não alcanço a Silvia, mas porque ela está tentando buscar uma reforma íntima, uma reforma moral, não é reforma de bisturi, não. A reforma que importa é a da essência da pessoa. E aí eu consigo atingir aqueles a quem ela ama. E a importância de vibrarmos no bem a todos aqueles que amamos, para que Deus esteja com eles e plantarmos a sementinha do amor a Deus, da prática ali, da prática dos ensinamentos de Jesus, né? Bom, vamos lá? Nós paramos aqui, no meio do item 6, né? Que falou exatamente, vou voltar até um pouquinho, que fala assim: morta a cobra, cessa o veneno, é falso quando aplicado ao homem, porque o espírito mau aproveita do fato de que quem ele quer mal esteja ainda preso no corpo, ou seja, encarnado, e menos livre para atormentá-lo, atingi-lo em seus interesses ou afeições mais caras. E foi o que eu acabei de relembrar. Aí ele continua: esta é a causa da maior parte dos casos de obsessão, né? A maior causa de obsessão, principalmente daqueles que apresentam uma certa gravidade, como a subjugação e a possessão. O obsediado e o possesso são quase sempre vítimas de uma vingança, a qual eles deram motivo por sua conduta e cuja ação se acha numa vida anterior. Deus consente esta situação como uma punição pelo mal que fizeram ou, se não o fizeram, por terem faltado com a indulgência e caridade que não é perdoável.
se não o fizeram por terem faltado com a indulgência e a caridade, não perdoando. Então, vocês devem estar pensando, mas por que Deus permite algo assim? Né? De ser obsediado, subjugado, ou até os casos mais graves de possessão, onde o espírito toma conta ali daquele corpo e a pessoa não tem mais nem noção do que faz. Mas por quê? Porque esse encarnado, por vezes, não perdoou o outro, né? Não teve indulgência, não se colocou no lugar. Agora o outro desencarnou e vem ali cobrar a conta. É importante, pois, do ponto de vista de sua tranquilidade futura, corrigir o mais rápido possível os erros que cada um tenha cometido contra o seu próximo, perdoando aos inimigos, a fim de eliminar antes de desencarnar qualquer motivo de desavença ou ódios, ou qualquer causa motivada por rancor. Deste modo, de um inimigo enfurecido neste mundo pode-se fazer um inimigo no outro, ou pelo menos ficar do lado do bem, e Deus ampara aqueles que perdoam. É isso, meus amigos. A gente pode escolher, porque se eu perdoo e o outro não me perdoou, eu serei amparada, porque Deus perdoa aquele que perdoa, Ele ampara essa pessoa que perdoa. Então, está ali sendo cuidado, né? Protegido por Deus. Quando Jesus recomenda reconciliar-se o mais cedo possível com seu adversário, não é apenas com o objetivo de eliminar as discórdias durante a atual existência, mas para evitar que elas continuem nas existências futuras. Não saireis de lá, disse Jesus, enquanto não houverdes pago até o último ceitil. Isto quer dizer que, enquanto não nos perdoarmos uns aos outros, estaremos presos em cadeias de ódio e rancor, das quais só nos libertaremos quando estiver satisfeita completamente a justiça de Deus. Nossa! Bem, então vamos lá conversar um pouquinho sobre o que foi lido, né? É aqui, ó. Nós começamos hoje dizendo que a causa, né, de ter ali, né, um obsessor, geralmente, né, vem ali trazendo para nós essa falta de perdão que demos, ou deixamos de dar, aliás, não demos ao outro, não tivemos indulgência, se tornou ali um inimigo desencarnado, um obsessor, que pode se agravar e pode virar em casos mais difíceis ainda, como a subjugação e como a possessão. Então, olha, a gente precisa entender primeiro que tem alguém do lado espiritual que eu não sei quem é e nem por quê, mas que me detesta, porque vive me fazendo isso, fazendo aquilo. Eu vou na casa espírita e eu percebo, ele está sempre lá, dizendo mal de mim. Gente, o obsessor, ele não é um desconhecido, não é. Não é alguém que me pegou ali por acaso. Pode ser que um ou outro se aproxime por sintonia. Aí também é minha responsabilidade, porque sintonia é aquilo que eu carrego dentro de mim. É diferente. Esses espíritos que ficam em volta de nós, em volta, porque querem o álcool, porque querem o cigarro, porque querem o sexo, eles vêm às vezes por sintonia, acabam sendo um obsessor, mas porque eu trago isso dentro de mim. Agora, que tem obsessor, que é alguém, tem não, a maioria, é alguém conhecido, que eu feri, que eu machuquei, que eu magoei, que eu traí. Enquanto encarnado. Aí ele se sente no direito de quê? Vou fazer justiça. Vou fazer justiça. É isso. Por quê?
fez comigo, agora eu estou do lado de cá, é muito mais fácil eu ter acesso à pessoa encarnada, vou fazer também. Não é? É a lei de ação e reação que permite que esteja a meu lado. Mas o que eu vou fazer? E agora? O que fazer? Como nos desvencilharmos e nos livrarmos de obsessores? Como? Tem como pegar uma varinha de condão e falar, não quero mais estar junto? Não tem, meus amigos. Só existe um caminho. A minha reforma íntima. Porque eu mudo a minha sintonia e não entro mais em contato com o plano vibratório que ele está. É a primeira forma de nos livrarmos de um obsessor. Tem gente que às vezes chega na casa espírita e fala assim, nossa, mas será que tem um espírito mal do meu lado, querendo que eu haja mal? Primeira coisa, parar de pensar assim. É um espírito sofredor, assim como eu, em que Deus cuide, proteja e abençoe. E eu vou mudar meu jeito de ser, porque se está comigo é porque eu penso assim. Então é mudar a sintonia, porque aí eu não estarei junto deles. Ele não consegue me acessar, não é? E segunda coisa, reconhecer os meus erros. Reconhecer. Se a gente pensar bem, a gente vai ver e falar, nossa, nesse tempo agora, com o que eu estou aprendendo, eu não fui legal ali, não. Eu não tive uma atitude boa para aquela pessoa, eu não dei o perdão que precisava, eu ofendi alguém, não é? Então, é isso. Muitas vezes Deus, Ele, por ter piedade e misericórdia de nós, Ele nos coloca em contato com pessoas queridas, né? E que lá em outro tempo foram ali nosso obsessor. Para quê? Para fazermos essa melhora e auxiliarmos esse outro que noutro tempo nós não tivemos a condição ainda de dar esse perdão. E aí nasce como um filho, vem como alguém muito querido da família, e a gente começa a ver ali as dificuldades daquela pessoinha e não vê mais como com aquele olhar de outros tempos, porque estamos buscando essa melhora, não é? Então a gente vai aos pouquinhos buscando reconciliar com esses irmãozinhos. E aí vamos criando o quê? Amor. Fala assim, por que na família geralmente tem algumas pendengas? Nossa, me dou tão bem com fulano, mas com ciclano. Porque é justamente esse que precisa que eu veja com outros olhos, que eu tenha simpatia. Aquele filho que por vezes dá tanto trabalho, mas a gente ama incondicionalmente. Porque o amor limpa as marcas de ódio, que já aconteceu lá atrás, em outra encarnação, e que graças a Deus a gente não lembra. Sabe aquele dia que a gente sai, caminha, anda, trabalha debaixo do sol? Eu moro numa região do mato, né? Então eu fico imaginando assim, pegando uma enxada e capinando um quintal. E tudo que você mais quer é entrar e tomar um belo de um banho que refresca, que limpa, que descansa. No caso da obsessão, o amor age como esse banho, como se fosse uma água limpa, tirando tudo aquilo que ficou para trás. E a gente, é como se renascesse, se restabelecesse, não é? Então, é desejar o amor, principalmente para aqueles, se estão encarnados ainda conosco, que temos maior dificuldade de relacionamento. Não importa se é sogra, sogro, pai, mãe, filho, neta, neto, não importa, vizinho. Quantas vezes está aí o vizinho com quem temos que nos reconciliar, não é? E
Aí a gente pensa assim, mas como é que eu vou conseguir essa paz? Gente, não existe, se existisse, existem métodos, né? Ah, vou fazer uma meditação, vou no spa, dar aqueles minutinhos de relaxamento, eu diria, não de paz. Porque a tranquilidade e a paz, só nós mesmos é que conseguimos nos dar. Quando perdoamos aos inimigos. Por quê? Porque aí estamos semeando uma sementinha da paz, não é? Como se eu pegasse uma sementinha ali de fruta e esperasse, fosse vendo crescer. É isso, é perdoar, perdoar. Não angariar esse orgulho que fala, ele não merece meu perdão. Olha só, acha que posso perdoar o erro que ele fez? A maldade que cometeu? Se a gente lembrar, quando a gente pensar assim, gente, pega esse capítulo 10 do Evangelho. O perdão nos liberta. E ele vai fazer mais bem a nós do que para o outro. Vai ajudá-lo? Vai. Se ele perceber esse perdão, se ele perdoar também, vai ser auxiliado. Muitas vezes ele nem está com rancor da gente, às vezes está. Mas vamos fazer a nossa parte, né? Porque nós precisamos nos libertar. Libertar do peso que o rancor, a mágoa, o ódio estiver ali fazendo para nós, não é? E nós vimos no comecinho desse item, né, que ele fala ali de prisão, e vimos que o prisão é estarmos encarnados, é uma prisão para o espírito, porque temos que passar aqui por esse planeta e aprendermos aqui. E aqui termina, né, esse item falando aqui, ó, estaremos presos em cadeias de ódio e rancor, das quais só nos libertaremos quando estiver satisfeita completamente a justiça de Deus. E qual é a justiça de Deus? Quando vamos estar quites com a lei de Deus aqui no nosso planeta? Planeta que é de prisão visto, não que estejamos, é terrível estar aqui, muito pelo contrário, eu amo estar no planeta Terra. Mas o nosso espírito encarnado, ele se sente preso, ele está livre quando a gente dorme, né? Que vai ter os encontros aí com os seus parecidos, com os quais temos sintonia. Mas a justiça de Deus ali, para estarmos quites com essa lei de Deus, é de amor e caridade e fraternidade. E até que consigamos atingir esse entendimento dessa justiça divina, nós vamos continuar encarnando, reencarnando, desencarnando, para estarmos pagando aí até o último centil, como diz ali também no que lemos. Para quê? Para que paremos de prejudicar aqueles outros. Podem ter nos prejudicado? Pode, mas peçamos a Deus para que eles também consigam esse entendimento. Porque nós temos que reencarnar, desencarnar, para que estejamos aprendendo e evoluindo, como eu já disse num dos termos aqui, um desses dias que estivemos juntinhas estudando, até a gente limpar toda a sujeirada que a gente espalhou por aí, né? Sujeirada de quê? Sujeirada de desavença, não é? Então a gente está vendo o quão necessária é a reconciliação. Principalmente, gente, parar de cobrar daquele que já se foi. Fulano fez isso. Fulano fez aquilo. Agora morreu e está em paz. Não é assim. Estamos lá dificultando o desencarne dele, né? Então, e às vezes a gente, buscando essa mudança interior, essa reforma íntima em nós vamos também estar ajudando aqueles que amamos, porque por vezes passam por situação que nós é que fizemos lá atrás, não foram nem eles, só estão ali para que possamos aprender, não é? Então a gente tem que buscar muito entender tudo isso
para que a gente consiga se melhorar. Gente, fiquem com Deus, Deus abençoe a todos e vamos tentar aprender um pouquinho de cada vez.